Fala galera, estamos aí de volta hoje com o segundo episódio da série Direito em Casa. Hoje nós vamos falar de direito constitucional, falar um pouquinho do Pacto Federativo e da necessidade de cooperação entre os entes federados, União, Estados e Municípios. Se você gosta desse conteúdo, aguarde a vinheta. E lembre-se que ao longo dessa semana nós vamos ter diversos conteúdos e a nossa programação completa está lá no Instagram. Então não perca e aguarde a vinheta. Fala galera, estamos aí de volta para tratar efetivamente do conteúdo que vocês estão esperando. Então hoje nós vamos tratar do Pacto Federativo como uma ferramenta de solução e pacificação para os problemas que a gente tem enfrentado e a necessidade do cooperativismo federativo constitucional, tá? Eu vou tratar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês o que seria isso, discutir com vocês alguns pontos de vista. Tudo que eu estou trazendo hoje para vocês também vai estar disponível em formato de texto, porque é uma coisa bem complexa e que envolve muito conteúdo de análise de artigo de lei propriamente dito. Então eu fiz questão de que esse conteúdo tivesse disponibilizado para vocês em formato de artigo científico, que está disponível no Jus Brasil e está no link da descrição desse vídeo. Então se você perdeu alguma coisa, se você quer anotar alguma coisa, dá uma olhadinha lá no link que eu vou estar deixando aqui embaixo para vocês, na descrição, tá? E aí vocês podem acessar por lá. Se tiver alguma eventual dúvida, entre em contato com a gente, comenta aqui no vídeo o que você achou depois, tá? Se você concorda ou não com o cooperativismo. E vamos lá para o conteúdo, que é o que importa. Então, a questão do Pacto Federativo foi levantado, ela existe, nós vivemos a República Federativa do Brasil, né? Então, presume-se só pela própria nomenclatura do nosso país que os entes federados que participam da federação têm autonomia para legislar em determinados temas de acordo com a previsão constitucional. Então, ao meu ponto de vista, sabiamente, de forma correta e cirúrgica, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI de número 6341, dando autonomia a estados e municípios, agiu de uma forma a pacificar esse litígio e essa discussão que se estava tendo, que, ao meu ponto de vista, era de certa forma até desnecessário. Por quê? Porque a saúde, a questão da saúde, é uma questão de competência concorrente entre os entes federados, estados, União e municípios, tá? Isso tem previsão legal no artigo 23 e 24 da própria Constituição. Então, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais da questão da competência e da competência de cada ente federativo, eu recomendo a leitura desses dois artigos da Constituição. E se tratando de direito constitucional, inevitavelmente a maioria dos artigos que nós vamos estar tratando refere-se à própria Constituição. Então, dá autonomia a tratamento de questões de saúde pública para estados, municípios e a União. Até de se tornar assustadora a análise, até por vezes da União, de não concordar com esse posicionamento, porque você veja bem, um país de dimensões continentais como o nosso, e sabendo que cada região do país, norte, sul, sudeste, centro-oeste, tem uma especificidade muito grande. Nós temos um país de dimensões continentais, com climas completamente diferentes, né? E peculiaridades sociais distintas. Então, baseando-se nisso, e logicamente nas previsões constitucionais que amparam os juristas a fazer esse tipo de afirmação, cabe, na verdade, à União legislar em caráter geral, né? Tratar de temas gerais através do seu ministério, que é dedicado ao tratamento de questões sanitárias e questões de saúde, que seria o Ministério da Saúde. Enquanto caberia às secretarias estaduais de saúde e às secretarias municipais de saúde, né, aos estados e municípios, aos governadores e prefeitos, legislar, regulamentar e gerir essa questão pandêmica de forma a pacificar a questão, né? Por quê? Porque, logicamente, estados e municípios têm mais embasamento de conhecimento da sua população, de características regionais peculiares. Por exemplo, se você está tratando
da região amazônica, além da população que mora efetivamente na cidade, nós temos uma população ribeirinha, uma população indígena, né? Se você fala da região sudeste, no caso aqui o vídeo é gravado no Rio de Janeiro, precisamente em Nova Iguaçu, que é um município da Baixada Fluminense, então você tem diferenças, por exemplo, aqui na questão da Baixada Fluminense. Hoje Nova Iguaçu é a terceira maior cidade com índice de contágio de todo o estado do Rio de Janeiro, e nesse top 3, 2 municípios que integram esse ranking, esse triste ranking, são da Baixada Fluminense, que é Duque de Caxias e Nova Iguaçu, e em primeiro lugar a cidade do Rio de Janeiro. Então você veja aí que a população, de certa forma, mais vulnerável, né, acaba por sofrer mais e os índices de contágio serem enormes. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos ainda uma outra questão que é muito levantada, que são a questão das comunidades, né, das favelas, que tem um índice de contágio e uma subnotificação enorme, porque não se sabe ainda como fazer esse cálculo, sem contar o fato que nós testamos muito pouco, mas isso aí já entra numa seara mais da saúde do que propriamente jurídica. Mas, para traçar esse panorama geral e dar uma situada do tema que a gente está tratando, que é o tema da competência de legislar em matéria de saúde pública e a necessidade de cooperação dos entes para a superação desse quadro, a gente precisa tratar desse assunto aí em linhas gerais. Então, passado esse ponto, você tem uma questão muito grande aí de discussão que a gente tem visto muito, essa questão do enfrentamento, que seria a tomada de decisão de estados e municípios em sentido contrário à tomada de decisão adotada pela União. Então você vê muitas questões adotadas pela União que não são seguidas por estados e municípios. Uma questão muito clara que a gente consegue ver isso é o decreto federal que considera como serviço essencial os serviços de beleza, né? De manicure, pedicure, cabeleireiro e barbeiro, além das academias, que, segundo a União, confere o status de necessidade por ser do gênero da saúde. Esse decreto, por exemplo, não foi aceito, não foi recepcionado aqui pelo estado do Rio de Janeiro, também pelo estado de São Paulo e outros também, mas vou me limitar a falar aqui da região sudeste, para esse vídeo não ficar longo demais. Então ele não foi recepcionado, por quê? Porque, segundo o entendimento desses governadores, tanto do governador João Dória de São Paulo, quanto do governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro, e também de entendimento de alguns prefeitos que se manifestaram publicamente sobre o assunto, seria de que essa liberação iria contra diretrizes da Organização Mundial de Saúde, da OMS. É importante dizer que a OMS e as organizações internacionais, os organismos internacionais, como ONU, OMS, OEA, né, são recepcionadas pelo nosso ordenamento jurídico, tá? E em matéria de competência, há de se destacar o artigo 5º, parágrafo 2º, que diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tá? Então, a própria Constituição prevê aqui a aceitação de outros de tratados internacionais e de princípios internacionais no qual o Brasil seja parte signatária. Então, sendo certo que os tratados internacionais, como por exemplo o Pacto de São José da Costa Rica, que é um dos mais famosos tratados que o Brasil é signatário, e também os órgãos ONU, OMS, OEA, né? O Brasil é signatário, assinou, né? Tem documentos assinados no qual considera vários desses organismos internacionais. Então a decisão dos governadores não foge à Constituição, ela encontra esse parâmetro dentro da Constituição, uma vez que a Constituição aceita, né, as tomadas de decisão baseadas em princípios e tratados internacionais, desde que o Brasil seja signatário. Então, as decisões dotadas nesse sentido
de não acatar especificamente esse decreto federal que considerava serviço essencial esses serviços de cabeleireiro e cabeleireiro e barbeiro, por exemplo, são válidos juridicamente, tem embasamento legal para essa tomada de decisão, tá? E falando dessa situação, né, cabe dizer que a própria União endossa esse entendimento da participação de estados e municípios na tomada de decisão para o controle da pandemia. Isso está previsto expressamente no artigo 3º da Lei 13.979, que eu comento acerca dela nesse linkzinho que está aí abaixo do Jus Brasil, que fala do artigo, que eu já falei desse artigo lá do comecinho do nosso vídeo. Então, se você prestar atenção nisso aí, há de se prever que as situações adotadas por estados e municípios, elas são tomadas de decisão que são respaldadas por base na Constituição, que dá autonomia para elas em legislar nessa matéria. Independentemente da questão pandêmica, que modificou diversos artigos de lei e que tem várias medidas provisórias editadas para combatê-las, a própria Constituição, nesse sentido, independentemente da gente estar falando de situação pandêmica, dá autonomia a estados e municípios para legislar em matéria de saúde pública. Tá? Porque você veja, nós temos, por exemplo, na rede hospitalar, independente de quadro pandêmico, hospitais municipais, estaduais e federais. Isso por si só já é a prova de que os três entes atuam em prol da população em matéria de saúde pública. Pois se não fosse assim, não existiria o hospital federal, municipal ou estadual. Existiria o hospital só de um ente federativo, se a responsabilidade fosse única, né? Então só existiriam hospitais municipais, ou só existiriam hospitais estaduais, ou ainda mais além, só existiriam hospitais federais. Então você veja que a matéria, ela, apesar de trazer reflexões e discussões aí muito acirradas, e que eu acredito que às vezes até desnecessariamente tem que ser acionado o Supremo Federal para tratar desse tipo de matéria, você vê que essa questão aí encontra vasto material aí para embasamento jurídico. Logicamente que estados e municípios, por certas vezes, podem agir extrapolando a lei. E aí, se extrapolarem a lei, cabe a própria União intervir, né? E também dos próprios entes se autorregularem, né? Você vê aí que, por exemplo, se tiver uma tomada de decisão que extrapole algum limite jurídico por parte de um governador, também cabe ao próprio organismo que também dá seguridade a ela, no caso aqui a Câmara de Deputados Estaduais, né, ir contra a medida adotada pelo governador, né, e levar essa questão até o judiciário. Só que não há necessidade de se levar a questão até o Supremo Federal, né? Na questão dos municípios, a mesma coisa. Cabe se existe alguma medida que extrapole em certo grau alguma questão adotada por esse prefeito, cabe também à Câmara de Vereadores aí intervir no sentido de pacificar essa questão. Então você veja aí que, na verdade, de maneira geral, o que a gente precisa para conseguir vencer esse passo, essa questão pandêmica, é uma união efetiva, como prevê a Constituição, né? Cooperação, ou seja, os entes conversarem, se entenderem, sentarem à mesa, dialogarem, que é o que infelizmente atualmente não vem acontecendo, seja por disputas políticas ou outras questões que não vem ao caso aqui a gente discutir, porque a gente trata efetivamente de matéria de direito nesses vídeos que a gente produz. Mas também a gente está sempre aberto ao diálogo, a conversar com todos, né? Então, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha, avisa os amigos que tem matéria nova legal aí, falando de direito constitucional, falando sobre essa medida do Supremo, que é polêmica, que muita gente ainda discute. Não esquece de deixar o seu comentário no vídeo, se você concorda com essa questão
do Pacto Federativo, da necessidade de cooperação, escreve aí se você acha que concorda e por que você acha que concorda. Se você mesmo assim não concorda, escreve por que você não concorda, vamos bater um papo, vamos dialogar, vamos conversar sobre esse tema que é muito interessante. Tem outras questões de direito constitucional envolvendo esse tema também. E eu espero vocês amanhã com mais um vídeo super bacana. Compartilha com os colegas também, né? Não esquece de compartilhar. Se inscreve no canal que é muito importante pra gente. Deixa o like. E eu volto amanhã com mais um vídeo super bacana. E não esquece de conferir a programação completa lá no Instagram do Jurídico SA. Um forte abraço e até amanhã.